A gente volta a falar sobre o Produto Interno Bruto brasileiro, que cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com os 3 meses anteriores. Esse anúncio foi feito hoje pelo IBGE e esse resultado foi impulsionado principalmente pela agropecuária, que teve uma alta de 21,6% no período, a maior alta para o setor desde o quarto trimestre de 1996. Então, para a gente entender um pouco melhor esses números, nós vamos conversar a partir de agora com o professor de Economia do IBMEC, Gilberto Braga, a quem agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. É um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso, professor. Para começar, como avaliou a divulgação desses números do PIB nesse primeiro trimestre? Uma alta de quase 2%, né? 1,9%, justamente em comparação com o quarto trimestre do ano passado. E como eu destaquei no enunciado, uma alta puxada pelo setor da agropecuária. Por qual razão nós atingimos esse índice? Surpreendeu o senhor? E quais outros setores acabaram contribuindo para esse cenário? Na verdade, Daniel, foi uma surpresa para todos os economistas, né? As previsões eram de um crescimento muito mais modesto, de 1,3%, e esse resultado de 1,9% é um resultado praticamente 1/3 acima do que os especialistas previam. O que contribuiu para isso, efetivamente, foi o agronegócio, praticamente respondeu por todo esse crescimento. É um crescimento extremamente relevante, sobretudo na safra de grãos, sem qualquer tipo de interferência, sem qualquer tipo de bloqueio ou de qualquer tipo de restrição de guerras e para comércio exterior. Tivemos as commodities disparando nesse primeiro período do ano, e tivemos também uma ausência de questões climáticas que atrapalharam o Brasil nos últimos anos. Então, esse resultado ele se deve basicamente ao agro. Tivemos o setor de serviços com um desempenho muito equilibrado, praticamente estável. Apesar de ter um pequeno crescimento, também se mostrou positivo, mas positivo de maneira discreta, e tivemos a indústria quase estável, mas ainda com um pequeno decréscimo, ou seja, mais uma vez a indústria brasileira andou para trás, o serviço andou um pouquinho, e o que disparou e responde basicamente por esse resultado positivo é o setor agropecuário. Professor, o governo, mas principalmente parlamentares ligados à base governista, eles comemoraram o índice divulgado pelo IBGE, atribuindo ao governo a performance positiva da economia. Tem a digital desse governo nesse índice? Como o senhor avalia a gestão até aqui? Na verdade, o primeiro TRI é um trimestre de continuação daquilo que já vinha sendo feito antes, e o que se pode dizer que a gente pode atribuir de maneira positiva ao atual governo, a condição econômica, que foi de pouca interferência dentro do aspecto dos setores chaves da economia brasileira. Na verdade, houve a manutenção do pagamento das ajudas sociais, houve, portanto, uma proposta de novo marco fiscal, que é o famoso arcabouço fiscal, que está em discussão no Congresso Nacional. Temos agora pela frente aí uma discussão de reforma tributária. Então o governo, o novo governo do presidente Lula faz algumas sinalizações interessantes para a economia no sentido de dar elementos de previsibilidade para o futuro. Mas esse primeiro trimestre ele ainda é praticamente um carro que já estava em movimento, uma espécie de trem nos trilhos que continua andando. E assim, nesse sentido, a gente pode dizer que há ainda pouca interferência do atual governo, que poderá ser visto a partir do segundo trimestre de 2023. Pois é. Agora, professor, há pouco eu conversei com a nossa reportagem, que destacou, inclusive, uma publicação do presidente Lula em uma de suas redes sociais, o Twitter, e eu vou reproduzir aqui
a fala do presidente nessa rede social. Ele escreveu o seguinte: professor, eu estou confiante com o PIB. Tenho dito ao ministro Fernando Haddad que vamos crescer mais do que a estimativa do FMI, porque já recuperamos todas as nossas políticas sociais e o dinheiro está voltando a circular no país. Isso gera mais comércio, emprego e mais consumo. E com o Bolsa Família, que teve o valor de R$600 garantido pelo Congresso hoje, o dinheiro chega direto nas famílias que mais precisam. Projetar um PIB mais consistente passa necessariamente por esses ingredientes destacados e enaltecidos pelo presidente da República. Essa é uma visão de um gestor mais progressista. Os liberais defendem outras bandeiras. Mas o senhor entende que isso que destaca o presidente Lula pode surtir efeito no PIB? Olha, é evidente que é uma questão de expectativa, né? Então, o presidente da República ele está olhando para frente e a gente está discutindo o resultado que é passado. Óbvio que, com base no passado, você tenta projetar o que vai acontecer para frente. Então, me parece que eu não vejo incoerência naquilo que o presidente da República fala. Entretanto, me parece que tem alguns fatores muito importantes que não foram tocados nesse tweet que foi mencionado, que foi lido na íntegra, que é o fato de nós termos ainda uma taxa de juros estratosféricas para o país. Ontem saíram dados do Banco Central, dados oficiais que mostram o endividamento da família brasileira, né? Foi mencionado o gasto das famílias, esse resultado do PIB que nós comentamos mais cedo aqui no início da nossa entrevista, ele não mostra uma evolução do gasto do PIB, portanto, os R$600 do Bolsa Família, eles estão indo para a subsistência efetivamente, a gente não vê uma aceleração econômica em função dos gastos familiares, dos orçamentos das pessoas. O que nós podemos esperar é que, para que nós tenhamos um PIB mais vigoroso ao final do ano de 2023, é necessário efetivamente que as taxas de juros sejam reduzidas no país. Sem isso, fica muito difícil projetar. É evidente que o resultado de hoje de 1,9 do PIB, quanto uma expectativa de 1,3, faz com que os analistas revisem suas projeções para 2023. Então, aquilo que se achava que a economia ia crescer em 1,9, não passaria de 2%, já há hoje macroeconomistas de bancos falando que o PIB pode chegar até 2,5%. Então, se nós formos pegar aí o espectro de variação, nós temos hoje que uma amplitude entre 2% a 2,5%, revisado a partir do resultado de hoje do PIB, é a expectativa para o crescimento do produto brasileiro ao longo de 2023, viu, Damião? Roberto Braga, professor de economia do IBMEC, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan. Professor, é um bom momento, inclusive, para nós ampliarmos a discussão e tratarmos de arcabouço fiscal e reforma tributária. Se o senhor me permite, vamos começar pelo arcabouço. Como o senhor avaliou o projeto que foi aprovado pela Câmara Federal, a nossa reportagem, inclusive, chegou a trazer a informação que no dia 12 a Comissão de Assuntos Econômicos deve iniciar a análise desse texto aprovado no Senado Federal. Despesas atreladas às receitas, criação de alguns gatilhos, né, caso as metas não sejam atingidas, mas a ausência daquela responsabilização do gestor, no caso, o presidente da República, caso as metas não sejam atingidas. Muitos ainda criticam, né? Falam que seria estabelecido aí um piso de gastos. O senhor entende que trata-se de um bom projeto de âncora fiscal? O senhor particularmente defende esse dispositivo de criminalização do presidente da República? Olha, é preciso reconhecer que a proposta que está em discussão no Congresso Nacional é um avanço em relação ao que se tinha, né? Porque se nós formos olhar para trás, desde o período da pandemia, nós não tivemos uma regra com uma contenção, com uma fórmula financeira clara para que se pudesse controlar as despesas públicas. Então, a despesa orçamentária, a despesa governamental, ela efetivamente precisa de um regramento. Então, eu acho que como sinal muito positivo da proposta de arcabouço fiscal é o estabelecimento de uma regra, apesar de ser uma regra complexa, não é de fácil compreensão pelas pessoas mesmo com algum grau de iniciação, ela tem várias particularidades, que alguns chamam de gatilhos e outras de características, que se acontece isso, você pode aquilo, se não acontece, você pode ter que fazer obrigatoriamente outra coisa,
Mas o fato principal que me parece que existe nessa proposta é o fato de que o PIB tem que crescer para que a despesa possa também continuar avançando. Então, quando a gente coloca e combina o projeto econômico com o projeto político do governo, ele casa duas vertentes. Uma, que para que o projeto político dê certo, é preciso que a economia cresça para que a despesa também avance. E isso é algo muito difícil de acontecer na economia em longos ciclos. Então, quando a gente olha a perspectiva do passado, olha para frente com base na perspectiva do passado corrigindo, nós verificamos que isso ocorre em pequenos momentos, os chamados milagres econômicos, e que, via de regra, a economia ela não cresce nessa proporção que, teoricamente, está ancorando o plano de proposta de arcabouço fiscal. Então, o governo vai ter uma dificuldade pela frente, mas, entretanto, é uma regra que, de alguma maneira, estabelece uma forma de comparação, sobretudo de fiscalização e, acima de tudo, de punição, ainda que se não tenha muita clareza sobre quais são esses mecanismos e como é que eles funcionarão e que, de alguma forma, eles trazem até flexibilidade para a punição dos administradores. Professor, e as discussões em torno da reforma tributária, a fusão de duas PECs que tramitavam, também a escolha do IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, será possível agradar a tantos interessados, tantos envolvidos, os entes federativos, tantos setores da economia? Muitos projetam aumento da carga tributária. O senhor também aposta nisso? Olha, a lógica que orienta o projeto de reforma tributária é não haver aumento de carga tributária, mas sim uma redistribuição. Por quê? Até por conta do arcabouço fiscal que nós estávamos conversando, o Estado não pode perder a arrecadação. Se ele perde a arrecadação, ele já compromete a meta do arcabouço fiscal. Então, a condição sine qua non para a reforma tributária avançar por conta do próprio governo, do executivo, é de que a arrecadação não diminua. Então, se a gente tem uma reforma tributária que vai mexer, vai modificar a arrecadação dos estados, municípios e da própria União, vai redistribuir o peso da carga tributária sobre determinadas atividades econômicas, incentivando umas, desestimulando as outras, revisando incentivos e zonas que de alguma forma contam com benefícios fiscais e tributários, é preciso entender como é que isso vai acontecer. Isso não ficou claro, e isso talvez seja a maior ameaça ao avanço da reforma tributária. Por quê? A reforma tributária, obviamente, que ela é consenso do ponto de vista intelectual, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista do bom senso de qualquer pessoa com um pensamento econômico racional. Porque há uma grande quantidade de tributos que precisam ser diminuídos, precisam ser racionalizados, é necessário diminuir a burocracia sobre o cidadão, sobre as empresas, sobre a sociedade de uma forma geral, mas para fazer isso é preciso rediscutir quem é que vai tomar conta da chave do cofre. E a reforma tributária, com a fusão das duas PECs, coloca a maior parte do cofre nas mãos do governo central. E daí vem a dificuldade nessa unificação. Primeiro, a proposta parte do executivo, mas vai ser aprovada pelos estados que têm, como se sabe, representação igualitária no Senado e proporcional na Câmara Federal, e daí é que a grande problemática, porque da boca para fora todos os parlamentares são favoráveis do ponto de vista da racionalidade a uma proposta de reforma tributária que melhore a arrecadação no sentido da sua diminuição para o cidadão de uma forma geral, tire um pouco daquilo que recai sobre o assalariado e tente tributar mais o capital e a geração de lucro sobre as empresas, mas, por outro lado, isso mexe com quem é que vai tomar conta do dinheiro. Então, quando você funde, por exemplo, para te dar um exemplo, Daniel, todos os tributos circulatórios, PIS, COFINS, ICMS, IPI, quem vai arrecadar isso é o governo central. Será que o governo central vai efetivamente distribuir esses recursos para todos os estados e municípios, ou será que ele vai poder ter o poder discricionário de politicamente não repassar para determinadas regiões onde ele tem adversários políticos? Ou, por outro lado, possa invocar uma cláusula dos estados devedores da União, como o Rio de Janeiro tem um processo de recuperação fiscal
e que eventualmente possa ter um governante que seja oposição ao governo central e dizer não vou lhe repassar, porque primeiro vou descontar os juros daquilo que você se comprometeu a pagar e deixa esse Estado à míngua, praticamente falido, sem dinheiro para pagar a folha de salários do seu funcionalismo. Então essas questões é que me parecem que no pano de fundo, que não são colocadas claramente para a sociedade brasileira, é que atrapalham o avanço da reforma tributária. Ela faz todo sentido, ela é praticamente uma unanimidade, mas ela tem pouca viabilidade política. Pois é, agora, diante dos avanços dessas pautas importantes, arcabouço fiscal e reforma tributária, dá para esperar um amadurecimento, estabilização da economia e dá para vislumbrar o início de um ciclo de redução na taxa de juros por parte do Banco Central, das próximas reuniões do Copom. O senhor espera já uma redução nas próximas reuniões, professor? Eu não tenho dúvidas de que a taxa de juros, assim como os meus colegas também projetam, vai cair no segundo semestre desse ano. Não se sabe ainda quando esse ciclo se iniciará. Eu acho que nos últimos dias uma série de medidas foram bastante positivas para que esse ciclo se inicie mais rapidamente. O próprio crescimento do PIB, nós estávamos comentando, a geração de empregos com uma taxa de desemprego relativamente baixa e estabilizada, menor também dos últimos anos. Temos aqui, portanto, a proposta de arcabouço fiscal que provavelmente estará aprovada até a próxima reunião do Copom. Então, se espera que na próxima reunião, pelo menos, no mínimo, uma sinalização de que mais clara pelos membros do comitê de que se iniciará um ciclo de redução da taxa de juros. Entretanto, alguns colegas já apostam que há condições, inclusive a ministra Tebet disse isso ontem, de que já seria possível uma queda de 0,25 pontos percentuais na próxima reunião do Copom. Talvez essa seja a grande dúvida, mas para outra reunião de setembro, aí já se aposta que pelo menos 0,25 até 0,50 já sejam possíveis com a confirmação de todos esses eventos que nós mencionamos, Daniel. Pois é, muitos assuntos tratados e mais uma vez eu quero agradecer a participação de Gilberto Braga, professor de Economia do IBMEC. Professor, muito obrigado por seu tempo, um grande abraço para o senhor, boa noite, até a próxima. Um abraço a todos, boa noite.